Então, pessoal, agora nós vamos resolver algumas questões sobre o assunto de lançamento vertical. Lembrando que esse assunto, na verdade, é queda livre mais lançamento vertical. No período de estiagem, uma pequena pedra foi abandonada a partir do repouso do alto de uma ponte sobre uma represa e verificou-se que demorou 2 segundos para atingir a superfície da água. Após um período de chuvas, uma outra pedra idêntica foi abandonada no mesmo local, também a partir do repouso, e desta vez a pedra demorou menos 1,6 segundos para atingir a superfície da água. Considerando a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando as resistências de corrente de ar e sua resistência, é correto afirmar que, entre as duas medidas, o nível da água da represa elevou-se. Essa questão aqui, ela vai querer descobrir qual é esse desnível aqui. Porque aqui ele estava numa certa altura, ele chamou aqui de altura 1. Aí devido a uma grande chuva, o nível do rio aumentou, fazendo com que a pedra demorasse menos para atingir a água. Então ele quer saber essa diferença de altura, ou seja, quanto que a água se elevou. Essa questão é uma questão de queda livre. E nós já vimos que queda livre é movimento retilíneo uniformemente variado. A velocidade inicial de uma queda livre é 0. Então a pedra vai cair. Se nós tivermos o tempo, nós temos a altura. Então na primeira situação, ele diz que a pedra demorou 2 segundos. Vamos descobrir que altura é essa. Bem, nós já vimos que o espaço pode ser calculado assim, no movimento retilíneo uniformemente variado. O espaço inicial e essa parte você pode considerar 0. Por quê? Porque o espaço inicial você considera a referência como 0. A velocidade inicial em queda livre é 0 e todo número multiplicado por 0 vai dar 0. Então vai sobrar isso aqui. Vamos chamar o S de H. Vamos chamar de H1. A gravidade é da aceleração. Ela vai ser positiva, que ela está a favor do movimento. Então toda vez que tiver queda livre, você pode utilizar essa equação aqui direto, né? Mas se você não quiser decorar, você pode estar utilizando a equação do movimento retilíneo uniformemente variado. Então nós temos aqui a gravidade 10 vezes o tempo aqui, que é 2 ao quadrado, dividido tudo por 2. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 10 é 40. 40 dividido por 2 é 20 metros. Então nós já descobrimos quem é essa primeira altura aqui. Ela é de 20 metros. Vou colocar aqui para ver melhor. Falta descobrir quem é a altura 2. A gente pode utilizar a mesma equação. Então vamos lá. Vamos botar aqui mais embaixo. A altura 2, ela é gt ao quadrado dividido por 2. Então a altura 2 será 10 vezes o tempo agora é de 1,6 segundos. Então nós vamos colocar 1,6 ao quadrado dividido por 2. Vai dar 12,8. Então a altura 2 é 12,8 metros. Como ele quer saber o tanto que variou, então basta você pegar a altura 1 menos a altura 2 e descobrir isso aí. Então a altura 1 é 20 metros, menos a altura 2, que é 12,8 metros. 20 menos 12,8 vai dar 7,2 metros. Alternativa B. Então vamos para a próxima questão. Em um determinado instante, um objeto é abandonado de uma altura h do solo. E 2 segundos mais tarde, outro objeto é abandonado de outra altura, 120 metros abaixo de h. Determine o valor de h em metros, sabendo que os dois objetos chegam juntos aos solos e a aceleração considera 10 metros por segundo ao quadrado. Então nós temos a primeira pedrinha ou objeto, ela está caindo em queda livre. Quando ela cai, como ela tem uma aceleração, que é movimento retilíneo uniformemente variado, ela vai aumentando sua velocidade. Aí o que acontece é que
vou colocar aqui um nível de referência aqui. 2 segundos depois, tá, T1 aqui, 2 segundos depois, vai cair uma segunda bolinha, ou segundo objeto. E no final, eles vão cair, eles vão chegar juntos. Ou seja, eles chegam ao mesmo tempo. Como isso é possível? Simples. Como aqui o objeto 1 está numa altura maior que o objeto 2, ele vai adquirir maior velocidade devido à ação gravitacional, devido à sua aceleração. Então sim, é possível. E ele dá esse desnível aqui. Esse desnível aqui, vou botar aqui uma altura, 120 metros. A relação entre a altura do primeiro e do segundo. Vamos falar do primeiro objeto. Bem, para o primeiro objeto, nós temos que o h é gt ao quadrado sobre 2. Então, vai ser 1 meio, gravidade é 10, t ao quadrado. 10 por 2, 5. Então, 5t ao quadrado. Agora nós vamos falar do segundo objeto. Para o segundo objeto, nós temos a mesma função matemática, que é 1 meio de g. O g aqui também é 10, que ele está na mesma gravidade. Só que o tempo tem um tempo de diferença em relação ao primeiro. O primeiro, ele só caiu 2 segundos depois do primeiro. Então vai ficar t menos 2 ao quadrado. Que vai dar, portanto, 5t menos 2 ao quadrado. A questão nos fala da diferença de altura entre eles dois. Então eu posso colocar o seguinte: a diferença entre eles é de 120 metros. Então, em vez de colocar H2, eu vou colocar assim, ó. H, esse H vai ser a altura total, viu? Menos 120 metros é igual a 5t menos 2 ao quadrado. Agora, pessoal, que vem o pulo do gato. Nós vamos colocar que a altura percorrida pelos dois vão ser iguais. Então eu vou igualar os dois, porque eles vão chegar juntos. Qual é a primeira equação? 5t ao quadrado igual, e o outro eu vou colocar de azul. Vamos colocar esse 120 para o outro lado, para ficar só a altura aqui. E aqui ficar a outra altura. Então nós vamos colocar 120 mais 5t menos 2 ao quadrado. Pronto. Agora nós vamos poder descobrir qual é o tempo, para depois descobrir quem é essa altura h. Então aqui nós vamos ter que usar a matemática. Você calculando aqui vai dar 120 mais 5t ao quadrado menos 20t mais 20. Que você vai usar aquela história: o quadrado primeiro menos 2 vezes primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, e fazer a distributiva depois aqui, certo? Esse 5 passa para o outro lado, e aí nós vamos chegar à seguinte equação: como esse aqui passa negativo, esse vai embora com esse, vai sobrar só o tempo. Então vai ficar 20t positivo igual a 140. Portanto, t vai ser 7 segundos, passando o 20 para lá, dividindo 7 segundos. Então esse aqui é o tempo para as duas bolinhas, viu, chegarem junto, dois objetos chegarem junto ao mesmo tempo. Ó, o tempo deles vai ser de 7 segundos. Sabendo qual é o tempo total, para saber a altura h, vamos aqui para o canto. Do primeiro objeto, a gente já descobriu que a função é 5t ao quadrado. Então a gente pega 5 vezes, quem é o tempo?
Nós vimos que é 7 segundos ao quadrado. Então a altura H vai dar de 245 metros. Questãozinha boa, né, pessoal? Letra D. Revisa depois com calma, dá um print na tela, lê a questão com calma de novo que você vai entender, certo? Uma pessoa está segurando um livro no interior de um elevador em movimento vertical, uniforme e descendente. Pessoal, essa parte do uniforme aqui é importante, viu? Em determinado instante, rompe-se o cabo de sustentação do elevador e ele passa a cair em queda livre. Eita, susto! De susto, a pessoa solta o livro. A ação dissipativa do ar e outro atrito é desprezível. A partir do momento em que é abandonado e enquanto o elevador não tocar o chão, o livro... o final dessa história aí não vai ser muito legal não, né? Tá aqui da pessoa triste, né? Que é o elevador, no cabo do elevador rompeu. Ele sabe que o final da história não vai ser legal. E aí nós temos aqui um livro. O livro vai cair. Então a pessoa, quando se rompe o cabo, vai cair em queda livre. A gente sabe que o peso da pessoa é maior do que o do livro. Mas isso não interfere na queda livre, porque na queda livre, a função da velocidade, como também da altura, não depende da massa. Então, na queda livre, não depende da massa quando você despreza a resistência do ar. Ou seja, um corpo de massa maior cai igualmente a um corpo de massa menor se você desprezar as resistências dissipativas, como o atrito. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra C. Por quê? Cairá em queda livre também, com aceleração igual do elevador, e não irá atingir seu piso para qualquer observador referencial inercial. Por quê? Porque da medida que o elevador está caindo, a pessoa também está caindo e o livro também está caindo. Todos vão estar com a mesma velocidade. Certo, pessoal? Depois vocês dêem uma olhadinha com calma nas outras alternativas. Vamos para frente pela questão do tempo. Então, pessoal, outra questão bem interessante é essa aqui. Vamos lá. Em função da diferença de massa entre a Terra e a Lua, a gravidade aqui é cerca de 6 vezes a encontrada na Lua. Ou seja, a nossa gravidade é 6 vezes maior do que a gravidade na Lua. Desconsidere quaisquer força de atrito. Um objeto lançado na superfície da Terra com a dada velocidade inicial Vt atinge uma determinada altura. O mesmo objeto deve ser lançado com outra velocidade Vl, velocidade na Lua, para que ele atinja a mesma altura. A razão entre a velocidade de lançamento na Terra e do lançado na Lua, para que a condição seja atingida, é de aproximadamente. Então, pessoal, nós estamos aqui no programa FET, simulações, e aí o que acontece? Se você jogar aqui um objeto na Terra, só para efeito didático, vou colocar aqui 10 metros, vou apagar aqui. O que acontece com o lançamento? Eu pedi para colocar o vetor velocidade. Vou colocar em câmera lenta para a gente entender o que acontece. Então ele é atingido com uma certa velocidade, depois cai. Eu vou aumentar aqui a velocidade, V. Então ele vai diminuindo a sua velocidade, quando chega a um certo tempo ele para, depois ele começa a descer. Vamos dar uma lupa aqui para enxergar melhor. Então, vou apagar aqui e a gente vê de novo, ó. Ele vai diminuindo a velocidade por causa da gravidade. Quando chega um certo tempo ele para e depois a velocidade começa a descer. Isso é a característica do movimento retilíneo uniformemente variado, por causa da aceleração da gravidade que é para baixo. Então o que a questão nos diz? Vamos lá para a questão. Ele diz que na Terra, por causa do tamanho da Terra aqui, ser maior do que da Lua, ele quando for jogar um objeto para cima, esse objeto vai ter com a velocidade inicial, né? Ele vai atingir uma certa altura, vamos chamar de altura na Terra.
Na verdade, a altura vão ser iguais, né? Ele quer saber essa diferença aí das velocidades. E na Lua, aqui na Terra e aqui na Lua. Na Lua, a gravidade é menor. Então ele quer saber qual é a velocidade que eu devo lançar para ele atingir a mesma altura h. Se a gravidade da Lua é menor, então com certeza a velocidade vai ser menor. Mas ele não quer saber a velocidade, ele quer saber a razão entre a velocidade na Terra e a velocidade da Lua. Pessoal, observe nesse tipo de questão, não houve nenhuma relação à questão do tempo. O tempo de lançamento, o tempo de queda. Então, para isso, a gente vai utilizar a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é o seguinte. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, menos 2a ΔS. Menos quando o objeto está subindo, porque é contra a gravidade. Essa aceleração vai ser da gravidade. Quando ele está subindo, quando ele atinge a altura máxima, a velocidade em ambos os casos vai ser zero. A velocidade vai ser zero. Então nós vamos fazer a primeira situação, a situação na Terra. A velocidade aqui é zero ao quadrado, que no final, quando ele atinge a altura máxima, ele vai ser zero. A velocidade inicial aqui será a velocidade na Terra ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade. Ele não dá a gravidade aqui, certo? Nós sabemos que tem um valor aproximado e tal, mas a questão não fala sobre isso. Então a gente chama apenas de G. E aqui a altura H. Vou colocar aqui altura máxima. Então quem vai ser essa velocidade aqui? Passando esse 2 para cá, vai ficar que a velocidade t ao quadrado é igual a 2 vezes g vezes a altura h. Então nós vamos deixar essa aqui stand-by. Então agora nós vamos falar da Lua. Velocidade final quando o objeto atingir a altura máxima é zero. Aqui vai ser a velocidade da Lua ao quadrado, menos 2 vezes. A gravidade da Lua não é a mesma nossa, mas a questão diz que ela é dividida por 6. Ela é 6 vezes menor, cerca de 6 vezes encontrado na Lua. Então nós vamos pegar G dividido por 6 vezes a altura H. E nós vamos encontrar, patando isso aqui para lá, né, e tal, a velocidade ao quadrado vai ser 2 por 6, dá para simplificar tudo por 2, vai ficar 3, né? 3 aqui embaixo. Então vai ficar G dividido por 3H. Então vamos para o canto aqui. A questão, ela quer a razão entre a velocidade de lançamento na Terra e na Lua. Vou colocar aqui que dá certo. Então ele quer saber que é a velocidade de lançamento na Terra dividido por velocidade de lançamento na Lua. Bem, pessoal, aqui para dar certo com as equações que nós temos aqui, as velocidades são ao quadrado. Então, basta dividir uma equação pela outra. Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, entre parênteses, VT dividido por VL ao quadrado. Porque aqui as equações estão ao quadrado, a gente coloca também ao quadrado aqui. E a gente coloca 2GH. E aqui G sobre 3H. Aí a gente pode simplificar, a gente corta esse H com esse H.
esse G com esse G. Então, nós vamos ter que VT dividido por VL ao quadrado é igual a 2 sobre 1/3. Vamos para outro canto, para a gente ver melhor. Vou até apagar essa partezinha aqui. Copiei a equação aqui para enxergar melhor. Então, aqui é fração de fração. Pega o primeiro pelo inverso do segundo. Então, vai ficar 2 vezes 3 sobre 1, que é o inverso do segundo. Então, aqui vai dar 6. Mas cuidado, aqui é o quadrado. Então, VT sobre VL vai ser a nossa raiz de 6. Porque com o quadrado, quando passa para o outro lado, vira raiz quadrada. Certo? Então, a alternativa correta aí é a letra D. Então, pessoal, é isso. Dê um print na tela. Veja com calma, leia a questão com calma para você entender bem direitinho. E não esqueça de dar uma estudada no nosso livro didático. E até a próxima aula.